Ei pessoal, bem-vindos ao canal. Fico feliz em ter vocês aqui comigo. Meu nome é Fábio e vou compartilhar com vocês experiências de quase morte daqueles que passaram para o outro lado. Meus vídeos têm o objetivo de trazer esperança a um mundo por vezes desesperançado e mostrar que realmente existe vida após a morte. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor, considerem se inscrever e ativar o sininho para serem notificados sobre novos vídeos. Isso é gratuito e ajuda o canal a crescer. De volta aos nossos relatos, o de hoje é de Muhammad. Ele afirma que, durante os 32 minutos em que esteve morto, seu guia no céu fez uma revisão de sua vida e também mostrou a ele todas as coisas que ele realizaria ao longo dela. Eu me lembro de uma experiência similar que tive em 1977, quando tinha 26 anos. Nascido na cidade de Isfahan, no centro do Irã, segui o conselho de um amigo e consegui um emprego na cidade de Mashhad, no noroeste do país. Naquele dia fatídico, eu estava voltando de Mashhad para Isfahan para passar alguns dias de férias com minha família. Saí bem cedo pela manhã, por volta das 2 da manhã. Naquela época, a estrada não era tão boa e não era uma rodovia, apenas uma estrada de mão dupla. Em algum ponto do caminho, próximo à cidade de Kushin, percebi que um carro da pista contrária invadiu minha faixa e os faróis estavam diretamente em minha direção. Tentei desviar para a direita para evitar a colisão, mas os acostamentos da estrada eram estreitos demais. Acabei batendo de frente com aquele carro. Meu veículo girou algumas vezes e caiu da estrada, que estava vários metros abaixo. Fiquei gravemente ferido, mas, felizmente, alguns minutos depois, um ônibus de passageiros passava e viu o acidente. Eles pararam e me levaram para um pequeno hospital na cidade vizinha de Kushin. Os médicos e enfermeiras começaram a trabalhar em mim imediatamente. Enquanto estava na cama da sala de cirurgia, vários pensamentos passaram pela minha cabeça. Estava preocupado em perder o trabalho, já que não poderia retornar em alguns dias. Ao mesmo tempo, estava furioso com meu amigo por me incentivar a aceitar esse emprego longe da minha família. A dor era intensa e me distraía constantemente. Lembro-me de uma jovem enfermeira, aparentemente inexperiente, entrando no quarto. Ela parecia bela e, em outras circunstâncias, adoraria conversar com ela. No entanto, a dor e a raiva dominavam meus pensamentos. De repente, tudo mudou. Uma calma profunda tomou conta de mim. Não sentia mais raiva e via perfeição em tudo ao meu redor. Consegui entender profundamente cada objeto e assunto ao qual direcionava minha atenção. Olhei novamente para a jovem enfermeira e percebi algo diferente. Parecia que havia em 360 graus, conseguia até mesmo ler seus pensamentos e sentimentos. Vi sua tristeza e preocupação ao olhar para o corpo de um jovem na cama ao lado. Fiquei chocado ao perceber que o jovem se parecia muito comigo. Comecei a questionar se estava morto. Enquanto isso, me vi em casa, na frente da minha mãe, embora continuasse consciente da minha presença no hospital. A experiência foi inexplicável. Estava simultaneamente em dois lugares, consciente de tudo ao meu redor. Foi como se eu tivesse sido dividido em dois, com plena consciência em ambos os lugares. Minha mãe estava no quintal, preparando legumes para o jantar. Tentei abraçá-la por trás para surpreendê-la, mas minhas mãos simplesmente atravessaram seu corpo. Tentei falar com ela, mas não me ouviu. Durante esse período, me vi pensando em vários amigos e parentes e, instantaneamente, estava com eles, enquanto ainda estava presente no hospital e em casa, em Isfahan. Conseguia ver imediatamente seus pensamentos e sentimentos, bem como as situações em que estavam na vida deles. Quando pensei em um dos meus professores favoritos da época do colégio, por exemplo, instantaneamente estava ao lado dele, enquanto ainda estava no hospital e em casa, ao lado da minha mãe. Percebi que não adiantava tentar me comunicar com as pessoas, pois ninguém conseguia me ouvir ou me ver, enquanto eu via tudo no hospital. Os médicos declararam minha morte e escreveram algumas notas em meu prontuário sobre os esforços de ressuscitação, sem sucesso. Me cobriram com um lençol e me transferiram para uma sala onde mantinham os mortos temporariamente antes de levá-los para o necrotério. Em certo momento da minha experiência, passei rapidamente por um túnel em direção a uma luz brilhante. Não consigo precisar quando isso aconteceu, pois o tempo perdeu o sentido. Cheguei a um lugar muito agradável, feito de luz, que senti como minha verdadeira casa. Minha presença na Terra parecia uma deportação para um lugar estranho e desagradável. Não havia passado ou futuro, perto ou longe, cima ou baixo, escuridão ou luz. Tudo parecia estar em absoluta perfeição. Havia outras almas lá, algumas com mais luz e possibilidades do que eu, outras com menos. Nunca senti inveja daqueles mais avançados, pois entendia que cada um de nós estava onde deveria estar, de acordo com nosso crescimento. Durante minha visita à minha mãe e alguns amigos e parentes, senti uma presença que me seguia, como uma sombra. Estava tão imerso na maravilha da experiência que não prestei atenção a ela.
Quando finalmente percebi, notei uma figura divina incrível que irradiava amor e luz. Caí instantaneamente apaixonado por essa presença, percebendo que me amava profundamente e incondicionalmente. Primeiro pensei que pudesse ser um profeta ou figura religiosa, mas depois compreendi que estava acima disso tudo. Era meu guia, que sempre esteve comigo ao longo da vida. Entendi que todos têm um guia ao morrer, mas alguns estão tão apegados ao mundo material que não percebem sua presença. Meu guia me mostrou um homem que, após a morte, continuava tentando assumir uma posição de poder e autoridade na Terra, mesmo sem poder ou influência. Percebi que algumas almas podem ficar presas à Terra por muito tempo após a morte. Compreendi que qualquer apego forte à Terra pode manter nossas almas presas. Vi pessoas que cometeram suicídio e pareciam ter a pior situação entre todas essas almas presas à Terra. Estavam completamente aprisionadas, sem conseguir se comunicar com ninguém. Às vezes, seguiam seus entes queridos como sombras por muitos anos, implorando perdão pela dor que causaram, mas em vão. Meu guia então me mostrou cenas da minha própria vida, como se fossem um filme, em ordem cronológica. Vi minha mãe grávida de mim, sentindo-me conectado a tudo no universo antes de entrar em seu corpo. Uma das cenas mostrava minha infância, quando, ao trazer água de um rio, decidi aliviar o peso do balde molhando uma árvore solitária. Este simples ato recebeu muitos aplausos e alegria no universo espiritual, pois foi feito de coração, sem expectativa de ganho. Outra cena da minha vida foi quando, aos 10 anos, intimidei e agredi impiedosamente outro garoto da minha idade. Revivi a dor e o sofrimento que causei a ele, e como isso afetou não só ele, mas também as pessoas ao seu redor, até mesmo as aves, árvores e insetos que absorveram a energia negativa. Percebi que tudo está vivo, e nossa maneira de categorizar as coisas como vivas ou não vivas é limitada pelo nosso ponto de vista físico. Na verdade, tudo está vivo. Senti toda a dor que causei ao menino dentro de mim e testemunhei como isso afetou seus pais, tornando-os mais preocupados e cautelosos a partir daquele momento. Essa revisão da minha vida me ensinou que os atos mais simples, feitos com sinceridade, têm um valor imenso, enquanto as ações negativas reverberam e afetam não apenas a pessoa diretamente envolvida, mas também o mundo ao seu redor. Sempre que eu fazia algo bom para alguém ou para alguma coisa, sentia como se estivesse fazendo isso para mim mesmo. Da mesma forma, quando magoava alguém, sentia como se estivesse me prejudicando, pois acreditava que essa pessoa receberia alguma forma de compensação ou ajuda do universo como resultado. Essa compensação universal sempre parecia maior do que o dano que eu causara. Eu queria permanecer no mundo do amor, paz e luz que experimentara, mas fui lembrado das minhas responsabilidades na Terra. Discuti e relutei em voltar, mas me informaram que, se não o fizesse, não seria capaz de alcançar certos objetivos espirituais e capacidades que receberia ao retornar. Ainda assim, relutava em voltar e preferia ficar lá. Finalmente, eles me mostraram partes do meu futuro e como meu retorno à Terra afetaria muitas outras pessoas, ajudando-as a ver a luz. Ao perceber o quanto meu retorno poderia ajudar os outros, mal podia esperar para voltar. No entanto, as cenas do meu futuro foram apagadas da minha memória quando retornei à Terra. Segundo meus registros médicos, voltei à vida 32 minutos depois de ser declarado morto. Mas durante esses 32 minutos vi tantas coisas que pareceram vários meses, se não anos para mim. Depois de anos escondendo minha experiência das pessoas, por medo de ridículo e julgamento negativo, vi um livro sobre experiências de quase morte, EQMs, e percebi que outras pessoas haviam passado por algo semelhante. Isso me deixou ansioso para encontrar e compartilhar experiências com outras pessoas que também passaram por isso. Mudei de emprego e comecei a trabalhar na área de serviços médicos de um hospital para conhecer outras pessoas com experiências semelhantes. Gradualmente, os fenômenos das EQMs se tornaram mais conhecidos e aceitos na sociedade, e as pessoas mostraram mais interesse em ouvir minha história. Hoje em dia, conto minha história 1 ou 2 vezes por mês em reuniões de amigos ou para pessoas interessadas, e percebo que, ao contrário do passado, as pessoas, especialmente os mais jovens, demonstram muito mais interesse em ouvir sobre minha experiência, e parece que isso as afeta de forma positiva. E assim, encerramos a experiência de hoje. Me conte o que achou desse relato na seção de comentários abaixo. Lembre-se, sempre respeitando a opinião do próximo. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Se quiser continuar assistindo a outros vídeos como este, clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora em sua tela.